Olá, boa tarde. Quarta parada da FLUP pelo mundo e segunda parada de nossa conversa com um Portugal preto, cuja demografia está sendo reinventada pelos tsunamis migratórios que estão reinventando a população das grandes capitais mundiais, dentre elas Lisboa. Reunimos nesse encontro uma mulher negra de origem angolana, um homem negro de origem senegalesa e um homem negro de origem brasileira. É a diáspora africana em sua plenitude. Temos aqui os reflexos do que aconteceu na origem do capitalismo, no que se consolidou nos séculos da colonização da África e das Américas, do que foi resetado a partir das guerras por independência. A trágica coreografia desses corpos negros será reencenada a partir de um poema épico que apenas uma poeta negra, a Raquel Lima, poderia conceber. Eis o mote desse poema: Meu território é meu sangue. Esse homem negro de origem brasileira é um capítulo à parte. Esse homem negro de origem brasileira é o Anderson França, o Dinho, uma das mais potentes vozes do movimento negro brasileiro. Exatamente por ser essa voz tão potente, ele foi aconselhado a viajar para fora do Brasil, tão logo ele venceu as eleições presidenciais em 2018. Ele e sua companheira pegaram um avião sem saber para onde estavam indo. A única coisa que sabiam naquele dezembro trágico para a nossa frágil democracia é que corria risco de morte se mantivesse sua militância a partir de uma base brasileira. Mamadou Ba, que chegou a Lisboa para fazer um mestrado, tornou-se o epicentro de um ódio racista que Portugal jamais teve coragem de deixar tão explícito quanto nesses últimos meses. Essa emergente extrema-direita tem feito com que ele reflita bastante sobre a ideia desse debate que hoje propusemos, na medida em que o fato de ser um homem africano, um corpo que provém de um país que sequer é lusófono, tem sido um dos principais argumentos para que a fronteira mais importante de todas, a fronteira do corpo, a fronteira da vida, esteja sendo diuturnamente invadida por seus detratores. Há hoje uma articulação mundial para preservar a vida de Mamadou Ba, com manifestos assinados por intelectuais e ativistas do peso de uma Angela Davis, de um Akili Mbembe, de uma Rokhaya Diallo. Mas nada emocionou mais o chefe de Estado desse corpo negro do que uma mensagem que recebeu do seu filho, no auge do assédio às suas fronteiras. Pai, tenho muito orgulho de você, escreveu o filho enquanto ia para a escola. Nós também. E assim eu convido a todos para mais um painel. Vamos lá? Boa tarde a todas, a todos, a todes. É muito bom estar aqui. É um bocado estranho estar na FLUP em Lisboa. Eu estive na FLUP 2 vezes, no Rio de Janeiro, em diferentes favelas. Não, na verdade numa favela e depois foi no Museu da Arte do Rio. E sempre fui muito bem acolhida, mas sempre com algumas questões também sobre o contexto político em que a FLUP acontecia, não só pela presença do UPP de um lado. Na segunda vez que fui, por ser no Museu da Maré, que apesar de ser o centro do Rio, é um centro gentrificado e que não é periferia, não é? Mas sempre foi um espaço de reflexão e um espaço de contestação, reivindicação dos corpos negros e os corpos negros poetas
no Brasil, e principalmente no Rio. Então fiquei muito feliz com este convite e, acima de tudo, por ser uma edição, esta 9ª edição da FLUP, estar muito focada na questão do corpo. Não só no corpo negro, no corpo indígena, no corpo LGBTQ, no corpo refugiado, no corpo exilado, entre outras questões que nos atravessam de uma forma transversal dos dois lados do oceano. E estar aqui hoje com o Mamadou e o Anderson, acho que faz todo o sentido nessa continuação, porque são dois ativistas que têm várias coisas diferentes, não é? Que são contextos diferentes, conjunturas políticas diferentes, gerações, a mesma geração, mas em contextos muito diferentes, mas que têm sofrido, ao longo dos últimos anos, ameaças sobre os seus corpos, não só os seus corpos, mas também das suas famílias, o que nos faz pensar muito sobre o que é esse ativismo, como é que podemos pensá-lo e como é que podemos, acima de tudo, não cair nestas lógicas do mártir, do herói ou do exilado político, que são conceitos que, pelo menos tu sei que não estás muito confortável e tu também não. Então, vou só apresentá-los muito rapidamente. Para quem não conhece Mamadou Ba, levanta a mão. Nasceu em 1974, no Senegal, é dirigente do movimento SOS Racismo, é militante decolonial e o seu trabalho inscreve-se no movimento da luta política pelos direitos dos sujeitos racializados e dos imigrantes que vivem em Portugal. O seu militantismo no movimento social é pela luta por um antirracismo político em Portugal e é o que ele tem vindo a fazer nos últimos 23 anos desde estar cá. O Anderson França, ou Dinho, não sei como é que eu te posso chamar, pode ser Dinho? Dinho é mais familiar. Nasceu em 1975 em Madureira, Rio de Janeiro, foi porteiro, camelô, vendedor de revista. Atualmente define-se como professor, roteirista, escritor e ativista de direitos humanos. Já foi indicado ao Prémio Jabuti de Literatura. O seu trabalho de empreendedorismo está presente na criação da Dharma ACC, uma agência de publicidade na Maré. Realizou o primeiro TED numa favela carioca. Fundou o Centro de Inovação Popular do Rio de Janeiro, a maior escola de negócios populares do Rio, e é o fundador da Universidade da Correria. Adoro esse nome. Então, a ideia desta conversa é ser uma conversa espontânea, não é? Sem grandes indicações, mas eu penso que podemos partir de 3 tempos. Pensarmos um bocado esse passado, o vosso passado como germinação, ou seja, como é que os vossos corpos e subjetividades emergem como ativistas no que diz respeito aos vossos contextos, não é? No teu caso, vindo filho dessa migração de nordestinos negros que chegam ao norte do Brasil e com toda a questão do crime organizado que também está a acontecer nos anos 40 e 70, como é que o teu trabalho é possível, também no âmbito dos planos sociais que estavam a acontecer no governo Lula e nas possibilidades que tiveste nesse contexto de te organizar. E o mesmo para o caso do Mamadou, não é? Vindo do Senegal, 15 anos depois da independência, com uma série de referências sobre libertação e depois chegando a Portugal também, como é que se envolve com não só movimentos partidários como o Bloco de Esquerda, mas mesmo a questão do SOS Racismo. E depois pensarmos um bocado, num segundo momento, no presente, não é? O presente como reinvenção, mediante estas ameaças, como é que a militância é possível, como é que vocês conseguem reconfigurar essa militância com segurança, e tens o teu caso da literatura e movimentos de individuais e coletivos. E, finalmente, pensarmos numa terceira parte sobre um futuro possível de convergência entre os movimentos, como é que nós podemos pensar em pontes, em convergências, mas respeitando as diferenças de cada um. E é basicamente isso. Quem quiser começar, falar um bocadinho do passado, germinação. Força. Não, vai, força. Aqui é a gerontocracia, vai andar. Então, vou decidir. Pode ser o Anderson, porque começa por A e pronto, vai para a ordem alfabética. Boa tarde, obrigado, Júlio. Queria muito agradecer o Júlio por esse convite. Eu vi a FLUP nascer lá no Rio de Janeiro. Ela é um movimento nascido na periferia e isso já diz muito. Ela nasce dentro da margem. Ela não nasce na academia.
Ela não nasce nos espaços privilegiados de reflexão sobre o que é raça, sobre o que é sociedade, sobre o que é economia, o que é política. Ela nasce no contexto do caos. Isso que nós estamos presenciando aqui hoje é a periferia cruzando o oceano. Eu vi esse movimento nascer com o Elcio, que nos deixou, que foi meu professor na Nova Holanda, no Observatório de Favelas. Foi praticamente o homem que me ensinou a pensar criticamente o Rio de Janeiro. Então eu tenho muito orgulho e queria deixar a mensagem para o pessoal que vai acessar isso no vídeo, o pessoal lá do Rio. Um grande abraço para vocês, eu tenho saudade de todo mundo. E muito obrigado, Júlio, por ter me convidado. Meu nome é Anderson França, eu tenho 45 anos. Eu moro em Portugal há 2 anos. E deixei o Brasil em 6 de dezembro de 2018. Durante 15 anos eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Zona Norte, que você conheceu. Nasci em periferia, na Vila Aliança, morei na Vila Aliança, trabalhei na Vila Aliança, trabalhei na Maré e no Morro do 18. E de 2008 para 2018, durante 10 anos, eu fiz um trabalho de educação popular, com foco na promoção de pessoas negras e mestiças nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. A proposta era levar essas pessoas para um contexto de produção e aquisição de bens e de empresas e consumo e produção de intelectualidade. E aí a gente criou uma universidade onde toda forma criativa da juventude negra fosse possível. E a gente não sabia exatamente para onde a gente estava indo ainda, mas a gente deu o nome de Universidade da Correria. Correria no Brasil é uma gíria, é um jargão para quem quer criar sua própria forma de viver e não tem acesso. Então você faz a sua própria correria. Você se vira, você dá seu jeito. Nós criamos isso. Formamos quase 5.000 alunos e nos tornamos uma escola racialista, que nós dizemos. Só entravam pessoas negras ou mestiças. E o objetivo da Universidade da Correria era a criação de uma classe média negra no Brasil. Nós começamos a influenciar políticas públicas. Começamos a influenciar o pensamento político de algumas pessoas que, inclusive, se candidataram à presidência em 2018. A Marielle, que era da Maré, ela conheceu o nosso trabalho, nós começamos na Maré. E, de um lado, nós promovíamos educação para pessoas negras, pelos motivos que nós tínhamos lá no Rio de Janeiro, e que nós temos nas Américas. As Américas são fundadas num processo grave de violação de direitos humanos. Todas as Américas foram fundadas sob a escravidão. Todo o poder político, econômico, lastro econômico que as Américas têm foi sobre corpos negros, e isso ainda não foi reparado e não foi ainda conversado amplamente com a sociedade. Então nós demos as costas às oportunidades que as pessoas brancas nos davam e criamos o nosso próprio processo. É claro que quando você se coloca na sociedade dessa forma, você é taxado de, obviamente, agressivo. É a primeira coisa que dizem, que você é um violento, porque você não quer estar no nosso meio, você cria um outro meio. Você não valida mais a nossa forma de pensar, você cria uma forma de pensar. Então você, ao fazer isso, você é agressivo. Se você é judeu e diz que vai criar um Estado independente em qualquer lugar do mundo, você é uma pessoa empreendedora. Mas se você é uma pessoa pobre ou negra ou periférica e diz que vai criar um processo independente, você é uma pessoa violenta? E nós vivemos isso no Rio de Janeiro, exatamente no período em que o Rio de Janeiro estabeleceu uma política de gentrificação e de policiamento na cidade, conhecida como Unidade de Polícia Pacificadora. Nesse período, a gente trabalhou nas favelas no Rio de Janeiro. E, ao final desse processo, nós tínhamos 2 trabalhos. Primeiro, formar uma juventude que, no final do processo, era essencialmente mulheres negras, mulheres que vinham, inclusive, do sistema penitenciário, que não tinham qualquer oportunidade. Então, nós tirávamos elas da condicional e colocávamos nas turmas, e elas estudavam, aprendiam a montar um pequeno negócio,
um salão de manicure, de cabeleireiro, e elas iam viver suas vidas longe do tráfico, longe da prostituição. Não tenho nenhum problema, é preciso dizer isso aqui, eu não tenho nenhum problema com o tráfico nem com a prostituição. É que elas queriam viver outras oportunidades de vida. E aí a gente conseguia fazer isso. Ocorre que nesse processo, eu também me coloquei na sociedade e comecei a denunciar questões muito inflamadas com relação à polícia. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E por conta disso, durante 4 anos eu recebi ameaças constantes, até que em 2018, um grupo de pessoas me ajudou a sair do Brasil. E eu vim para Portugal. Eu não sabia que eu vinha para Portugal. Eu não sabia para onde eu ia. Eu soube que ia para um determinado lugar 2 semanas antes de ir para esse lugar. E as ameaças eram muito pontuais, inclusive, as mesmas ameaças e o mesmo grupo que ameaçou o deputado federal, Jean Willis, que saiu 2 meses depois de mim. Naquele momento, a gente percebeu que o Brasil estava tomando um rumo que a gente que foi criado na periferia nunca tinha visto, ao ponto de as pessoas da periferia estarem contra nós, tomadas por um sentimento, tomadas por uma proposta política que a extrema-direita brasileira, somada à igreja neopentecostal brasileira, conseguiu convencer essas pessoas que elas também fazem parte do processo de poder dos brancos, sendo que elas não fazem. Então, quando nós vimos a periferia falando algo que para nós da periferia era totalmente estranho, a gente já se sentiu exilado naquele momento, como há muitas pessoas hoje no Brasil de periferias que se sentem exiladas naquele contexto. Mas por algum motivo eu trabalhei para a Marina Silva, que é uma mulher negra, e participou do nosso processo da Universidade da Correria. Nós imergimos ela num processo de racialização, várias mulheres negras no grupo, levaram ela ao Cais do Valongo, onde as pessoas, os africanos chegavam aprisionados e desciam no Cais do Valongo. Então nós levamos a Marina lá e fizemos um processo de conversa e de educação com ela, e ela saiu de lá convencida que ela era uma mulher negra. Ninguém nunca tinha dito isso para ela. No final desse processo, a campanha acaba, Bolsonaro é eleito, eu e mais algumas pessoas saímos de lá, eu vim para cá e a minha carreira foi interrompida lá. Aqui em Portugal, eu trabalhei como auxiliar de mesa, de esplanada que fala, trabalhei em cozinha e hoje eu tenho um veículo de comunicação no Brasil com quase 3.000 assinantes e escrevo para o Brasil, escrevo para jornais no Brasil e nós temos um veículo que foca nas questões raciais no Brasil. Ao chegar em Portugal eu não entendi nada do que estava acontecendo, como ainda não entendo. É um lugar, dos lugares que eu já vi na vida, o mais miseravelmente racista que eu já vi. Miseravelmente racista. O espírito de Portugal, a essência de Portugal, aquilo que define Portugal como um país, é racista. E espalharam isso pelo mundo todo. E o Brasil hoje está em chamas, porque em algum momento Portugal criou o pensamento racista que se espalhou pelo mundo. Eu vim com muito rancor de Portugal. Eu vim com muito ódio. E eu tive que conhecer algumas pessoas aqui em Portugal para que elas, então, me ajudassem a entender qual é o Portugal do século XXI. E eu acho que eu estou entendendo. Eu acho. Mas quando eu vejo, por exemplo, o que mulheres negras passam aqui em Portugal, sejam elas mulheres muito simples que limpam rua ou uma deputada que foi abandonada pelo seu partido.
que foi levada para a opinião pública e linchada publicamente. Se aquilo acontecesse no Brasil de agora, com a periferia empoderada como nós temos hoje, certamente a sede do Livre ia estar incendiado. E talvez eu fosse o primeiro a tacar querosene lá dentro. Esse jovem escritor, Rui Tavares, ele não ia servir nem para escrever horóscopo no jornal. Porque abandonaram, usaram a imagem dela para chegar na Assembleia da República. Usaram a estética, o simbólico, a força e a pessoa e toda a luta que ela representa. E quando ela decide falar como uma mulher negra que pensa por si só, abandonaram ela. Isso é Portugal do século XXI. E é dentro da minha casa, observando esses movimentos, observando essas contradições, observando o que fazem com esse jovem aqui. Eu leio sobre ele no jornal. Eu fico aterrorizado com o que fazem com esse homem. Vocês acham que as pessoas querem ser heróis? O que esse homem faz, e olha, eu não sou amigo dele, eu vejo as coisas que ele faz no jornal. Ele deveria estar preocupado em ser pai, em fazer bolo de banana em casa, em jogar videogame com os filhos. Mas o racismo obriga esse homem a dormir e acordar, pensando na opressão que ele sofre. As pessoas acham que é interessante ser herói. As pessoas acham que é interessante e é bonito ser herói. Ninguém deveria estar passando pelo que ele está passando. Ele deveria estar cuidando da vida dele, porque um branco está cuidando da vida dele. O que um branco faz? Se eu perguntar para as pessoas brancas que estão aqui dentro, portugueses, o que vocês fazem? Acordam, vão trabalhar, cuidam dos filhos, vê uma novela, um jornal e nunca se preocupam com a cor da pele de vocês. Mas aqui tem um homem que tem que se preocupar com isso 24 horas por dia. Então essa sobrecarga do herói, isso destrói, oprime e sequestra a vida da pessoa até a hora que ela morre. Eu acho que eu falei demais. Não, nada. Não, Mas eu queria dizer isso. Deixa-me só, antes de passar a palavra ao Mamadou, porque acho super interessante esse olhar, porque nós próprios no movimento negro acabamos por ser mais ou menos cúmplices dessa condescendência que está a acontecer, e quando falavas da Joacine, isso ficou muito evidente e já estava. E o mais interessante é perceber como é que esta construção eurocêntrica não só cria a raça, mas depois cria as categorias de exilado político. E tu dizias há pouco tempo para a Carta Capital que a Europa olha para a América do Sul e determina esta é a nova geração de exilados políticos, porque lá são contextos em que os direitos humanos não estão a ser respeitados. E fazer essa viagem sobre a origem das opressões é muito interessante. E queria um bocadinho insistir no teu passado, porque tu também estás a vir de contextos em que as periferias, mesmo com o crime organizado, elas vão se articulando de uma forma muito orgânica. Tu falavas também de um líder do Comando Vermelho, que era um líder intelectual, o Escadinha, ou seja, essa ideia que nós temos do tráfico ser uma coisa negativa, mas na verdade o tráfico é muitas vezes um trabalho intelectual de sustentação de movimentos e de organização. Então, queria perceber, lá está, assim, a tua imersão também vem de referências do passado que transformam o movimento negro no Brasil em algo, se calhar, mais radical e mais concreto. Não sei se tu... Eu acho que a diferença principal do movimento negro brasileiro, há o movimento negro unificado, há mulheres negras que são verdadeiras referências, uma delas foi citada aqui hoje, mas há um corpo periférico, marginal, favelado. Essa é a diferença, talvez, do que eu vejo aqui em Portugal. Eu vou à Cova da Moura, eu vou à Quinta da Laje, eu vou à Jamaica, eu vou a alguns lugares e não vejo a discussão racial acontecer lá. Eu vejo acontecer em lugares privilegiados, mas eu não vejo... Já no Rio de Janeiro, já em São Paulo, você vê que há debates raciais profundos nesses lugares. E o que acontece? A impressão que dá é que nós temos muita raiva, né? É a estética da raiva, mas não é exatamente isso. A gente tem raiva, mas não é exatamente raiva pela raiva. É porque ali você não tem filtro, não é um espaço acadêmico.
Na medida em que as pessoas debatem suas dores, elas levam como catarse as suas dores. Por isso que o terreiro do candomblé é um espaço de catarse. Por isso que a fé é o espaço da catarse. Por isso que o rap é o espaço da catarse. Por isso que o funk é o espaço da catarse. As nossas promoções coletivas, a FLUP é o espaço da catarse. Porque a gente tem um monte de jovem negro, escritor, escritora, artista, que está na periferia, sem qualquer filtro, sem nenhum professor dizendo para eles o que deve, o que não deve ser dito, e qual norma e por onde deve ser escrito. A gente está se colocando de forma livre. Então, passa-se a impressão de que nós somos mais agressivos, mas nós somos mais espontâneos. E aí eu acho que é uma diferença que existe aqui em Portugal, e veja bem, eu não quero fazer uma crítica ao movimento negro em Portugal, vocês sabem muito mais como fazer isso que eu. Mas em Portugal parece que ainda não existiu alguém para unificar o ódio. Calma. No Brasil nós temos Racionais MC. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Racionais. Inclusive a Djamila fala sobre Racionais. Racionais MC unificou o nosso ódio. É um grupo de rap. Mas eles conseguem, na obra deles, explicar os 500 anos de Brasil. Depois de você ouvir toda a obra de Racionais, você entende quem você é. Tua identidade negra ou periférica. E então você olha para o Brasil, para aquele país que é fruto de estupro e violação, e você já não olha para aquele país do mesmo jeito. Eu acho que falta, em Portugal, por exemplo, essa unificação do nosso ódio, em que cabo-verdianos, angolanos, brasileiros, nepaleses e pessoas que moram nas periferias em Portugal precisam unificar o ódio. Eu sei que é duro dizer isso, mas a gente precisa unificar o ódio e apontar o ódio para um único lugar, porque quando eu vejo o meu inimigo em Portugal, eu vejo ele sempre num único lugar. Acredito que a Beatriz vê ele num mesmo lugar. Obrigada, Anderson. Sim, eu depois que tenho de passar Chulage e General D e outros rappers que tentaram fazer esse movimento, não sei. Mamadou, muita coisa aqui. Estás à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro agradecer ao FLUP, o Júlio, a Neima e a Bárbara pela oportunidade e também agradecer a vossa presença. Não é sempre óbvio estarem aqui a esta hora com o regresso quase do verão, em pleno outono, estarem aqui fechados a ouvir as nossas histórias. E a pergunta e também aproveitar para cumprimentar, claro, a minha colega e o meu colega de mesa. Eu não gosto muito desse formato por uma razão muito simples, mas depois irei lá. Porque eu acho que as biografias são um embuste do ponto de vista da luta política. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém mudou o mundo sozinho. Tudo o que eu sou é fruto de várias teias, de várias circunstâncias, e eu bebo de um património que outros e outras fizeram. E é por isso que há sempre algum risco, quando nós partimos do debate político, a partir de uma experiência singular, porque ela de singular quase nunca não tem nada para além da subjetividade que carrega, não é? O corpo que carrega a pessoa. Mas eu acho que o título, se nós quisermos entrar na provocação, o título é bastante feliz. Dizer que o nosso corpo e o nosso país, para mim, pode ser uma espécie de grafia do que aconteceu comigo em 2019. De repente, o meu corpo passou a ser o meu país. Não houve um único jornal, um único responsável político mais ou menos à direita que não se quis ou que não se referisse a mim como o senegalês. Apesar de eu ser cidadão português, pelos documentos, mas de repente o meu corpo passou a ser o meu país. Portanto, foi muito achado. Isto tem a ver com tudo aquilo que o Anderson disse, com matizes distintas. Irei responder à tua pergunta, mas só quero fazer um link com o que ele disse. Eu acho que um dos grandes problemas dos corpos racializados serem o seu próprio país é porque, infelizmente, nós somos um condensado de várias geografias no imaginário da branquitude. Não é?
E é por isso que há uma frase muito feliz do Glissant que ele dizia que o Ocidente não está no Oeste, não é um lugar, é um projeto. É exatamente essa ideia da ocidentalização do olhar da branquitude sobre corpos não brancos é que faz com que pessoas que não são tidas ou consideradas como sujeitos políticos brancos sejam sempre vistas e olhadas a partir da dimensão cromática da sua condição de sujeito político. E então passam a ser senegalês, mesmo sendo portuguesas, nascem aqui, mas são do país dos seus pais. A Lei de Nacionalidade, a Beatriz falava há pouco, ela tem exatamente esta concepção ideológica do que é fazer parte ou não desse território, do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista real. E toda esta definição tem uma história, tem uma origem, que é nós fomos sempre vistos como não fazendo parte da humanidade. E então, mesmo quando esta ideia foi vencida do ponto de vista moral, ou do ponto de vista ético, ou do ponto de vista até científico, com a derrota do racismo biológico, uma vez que o racismo deixou de ser apenas uma ideologia e é também uma cultura, então, por mais que eu me esforce a dizer que eu sou o mais tuga dos tugas porque até choro quando o Benfica perde, ou coisas assim, não sou percepcionado como tal. Não é? Porque não cabe no imaginário coletivo olhar para um corpo não branco, ainda por cima quando esse corpo não branco veste um nome também não lusófono, que é o meu caso, Mamadou. Vocês não estão bem a ver as brincadeiras que se fazem com o meu nome na chacota das redes sociais e até às vezes em repartições públicas. Portanto, sim, eu acho que se eu quisesse responder à tua pergunta, de onde é que eu venho, como é que eu vim aqui parar, eu venho de um contexto histórico um bocado distinto, mas tem uma similitude bastante forte que tem a ver com eu ter vindo de um espaço outrora colonizado. Não é? Portanto, eu sou subsaariano, eu sou africano, sou negro, não sou afrodescendente. Não é? E essa diferença, às vezes, conta na percepção e na escrita da minha pessoa como sujeito político no espaço português. Porque sou lido de uma forma ilegítima, não é? Com pretensões ilegítimas a vir participar, não é? no debate e na contenda política, sendo um corpo estranho ao tecido nacional. Não é? Porque eu venho de um outro contexto e o Anderson falava há pouco de como é que a extrema-direita consegue canibalizar, inclusive, as suas próprias vítimas. Muitas vezes o que acontece é que o sistema é tão violento e a violência é tão enraizada que nós às vezes a incorporamos, e o que isso faz é que nós acabamos por quase ser os sentinelas do sistema que nos oprime. Não é? Há umas franjas da comunidade com o sentimento de abandono da classe política, das lideranças várias, se transformam facilmente numa espécie de sentinela do sistema que o oprime, não é? Aderindo às ideologias nefastas. Mas, portanto, eu vim do Senegal, um contexto que é diferente do contexto lusófono, que é um outro chavão que temos que desconstruir, porque todos os chavões que nos queiram colocar em entidades de pertença linguístico-histórica, francofonia, lusofonia ou Commonwealth, são uma forma de continuar o processo de desumanização, porque é uma forma que não nos reconhece como portadores e portadoras da própria história. E eu costumo dizer que se nós, uma das coisas que temos que fazer para perceber de onde viemos, nós temos que resgatar a nossa própria dimensão ontológica do sujeito negro. É fundamental, não há nenhum problema. Eu não perco tempo com as conversas sobre quando nos dizem que vocês são essencialistas, são identitaristas. Isto é um debate falso, é um debate que nos quer acantonar, quer fazer com que a gente não consiga disputar o nosso lugar a partir da nossa singularidade. Não é?
qualquer pessoa que tem um background, um percurso, um trajeto, um património cultural, tem uma singularidade, faz parte de um arquivo, que faz parte dos arquivos todos que constroem a humanidade. Portanto, não há nenhum problema, não é uma vergonha, não é um problema, não é um empecilho para construirmos humanidade em conjunto. Portanto, esta ideia de reivindicar a sua condição de senegalês, que eu reivindico não com muita, mas reivindico como forma de posicionamento político, porque não faço isso, construir também a minha condição de sujeito político. Mas eu não queria muito insistir sobre a minha pessoa, porque eu, quando cheguei aqui, falava pouco e mal português, mas eu vinha já com um trajeto de militância, porque era ativista estudantil no Senegal, era militante trotskista já no Senegal. Portanto, eu trazia outro tipo de ferramentas e de formação política. Eu depois cruzei-me com o espaço político à margem da esquerda convencional. Convivi com a branquitude, uma branquitude beata, não é? A branquitude que se convenceu que o universalismo era um chavão que podia resolver todos os problemas com que se confrontavam sujeitos políticos, independentemente da sua determinação cromática ou determinação histórica. Convivi com eles e fiz um trajeto com eles, mas acho que se aprende a desconstruir o mito do universal a partir do percurso que eu fiz. Pelo menos foi uma aprendizagem para mim, porque eu venho de um contexto francófono em que este mito está muito cristalizado. Nós não podemos pensar a humanidade para além da sua condição universal, mas sem perceber que o que determina a fixação do universalismo a partir de uma leitura do mundo é a branquitude, não é? Portanto, até lá, tudo o que aconteceu ou tudo o que acontece não é considerado como fazendo parte da forma como nós construímos a humanidade. Portanto, a minha história é uma história de uma pessoa, como ele estava a dizer. Eu não gosto desta ideia de herói nem de mártir, porque, primeiro, porque os mártires não resolvem problemas, logo. Segundo, porque os militantes, antes de serem militantes, os militantes e as militantes, são pessoas. E há uma coisa que não se pode fazer na luta política, é descurar da subjetividade, não é? Uma das coisas em que a branquitude nos instalou, e é uma forma de nos manter sempre menos capazes de sermos a nossa própria voz, é nos tornarmos e criar a ideia de que somos fortes, não é? Somos inabaláveis, não é? Somos resistentes. Claro que sim, somos resistentes, sobrevivemos a tudo e mais alguma coisa. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos subjetividade, que não sintamos as dores das nossas vidas, das nossas contradições, das nossas lutas, não é? E até isso é uma forma de nos desumanizar, não é? Porque a partir do momento em que se acha que um ativista ou uma ativista pode ser sempre aquela pessoa que não quebra, que não verga, não é? Que resiste a tudo e mais alguma coisa, é uma forma de animalizar a subjetividade política dessa pessoa. É de retirar qualquer capacidade de ter uma outra interpretação subjetiva das contradições em que ele se encontra, não é? E isto é uma forma de retirar capacitação política, não é? E eu não quero ser herói, não quero ser mártir. Eu sou apenas um ativista, um militante, se pudermos chamar assim. Acho que é mais difícil chamar militante do que ativista, porque ativista tem conotações um bocado manhosas. Agora não é o caso para aqui falarmos. Ok. Obrigada, Mamadou. Acho que há vários pontos importantes. Acho particularmente essa tensão entre individual e coletivo, porque realmente o formato estava assim feito quando eu cheguei cá. E a ideia deste alinhamento é um bocado perceber como é que a vossa experiência singular é coletiva, não é? Não me interessa por uma questão biográfica, mas para perceber que referências são essas, que coletivos são esses. Ou seja, há essa dialética, e tu próprio dizes que a singularidade e a subjetividade acaba por ser um cerne importante. E eu acho que há aqui uma questão, essa questão do mártir que tudo aguenta,
que não é muito equacionada nestes debates, que tem a ver com saúde mental. Porque nós não estamos a falar de um bullying nas redes sociais apenas, não é? Tu tiveste 2 pessoas a seguirem-te logo a seguir ao teu post sobre a bosta da bófia, não é? Que fizeram-te uma espera, ameaçaram a tua mãe, a tua família, tiveste que mudar de casa. O mesmo aconteceu ao Anderson, que vieste 2 meses antes do John Willis, mas apesar que o John Willis foi a notícia, também se calhar seria interessante perceber isso, como é que também o quão mais estamos articulados com partidos políticos, que visibilidade é que isso tem ou não para as lutas. Mas queria muito perceber a questão da saúde mental, porque nós temos mesmo que desmistificar esta ideia do herói, ainda mais se forem homens, há essa ideia da masculinidade que tem que aguentar, não é? E também falas muito disso, não é? Sobre a questão da dissidência sexual e de género, que é muito interessante. Sendo tu evangélico também, pronto, uma série de estereótipos que desmontas. Queria ouvir-vos falar sobre a saúde mental, porque não é simples e não é por uma questão autobiográfica, é porque nós temos que perceber que isto é uma questão, não é? E que é preciso lidar com. Primeiro que Mamadou fala uma coisa importante o lugar do herói é um lugar ruim, porque as pessoas passam a projetar na gente uma esperança que elas têm e uma expectativa que elas têm do mundo. Mas elas estão projetando isso numa pessoa de 45 anos, diabética, que daqui a pouco vai morrer. Ou está projetando isso numa mulher negra, que daqui a pouco vai morrer. Então, o que Mamadou, por exemplo, passou, e o que eu passei lá, as formas de ameaça que transcendiam o xingamento na internet, pra vocês terem uma ideia, uma manhã eles mandaram um saco preto de lixo e dentro do saco tinha pedras. E dentro do saco com as pedras tinha uma carta. E eles disseram que o próximo envio de saco seria da minha mãe, esquartejada ali. Eu morava num lugar tomado pela milícia. Os milicianos que mataram Marielle moravam naquele lugar, naquela região. E nós sabíamos que eles podiam matar as pessoas porque eles descobriram onde minha mãe morava e tiraram uma foto dela e colocaram essa foto também no saco. Essas coisas transcendem a ameaça escrita. E depois de um tempo, depois de uns anos, vendo a tua vida ser devassada por pessoas que não te conhecem e que desmerecem a tua luta, qual é a sequela que isso deixa no indivíduo, no sujeito? Eu tive que procurar terapia ano passado, quando eu me deparei com a possibilidade real, concreta de me suicidar. Eu falo hoje sobre suicídio nas redes sociais, eu escrevo para 7 milhões de pessoas no Brasil. E eu falo abertamente sobre suicídio, porque eu trato o suicídio. Eu faço terapia e tomo medicação. Eu já acho que estar nessa condição é onde eles me venceram. Mas eu tento continuar cuidando da minha saúde mental e tento, em alguns grupos e coletivos que nós temos no WhatsApp, e hoje tudo online, reunir com pessoas e pessoas negras que estão passando pela mesma situação no Brasil. E a gente se ajuda e a gente se apoia, porque o racismo deixa sequelas dentro do sujeito. Não é sobre apenas entrar ou não entrar num lugar, ou acessar ou não acessar um espaço social. Mas desde o momento que você percebe que você não está no centro, você percebe que nasce em você uma dor e que essa dor vai ser carregada para o resto da tua vida. Então você precisa de terapia. E é difícil dizer isso no Brasil porque as pessoas não têm acesso à terapia. É muito difícil. Então hoje, eu vivo dedicando a minha vida a falar sobre saúde mental das pessoas que estão em lutas de gênero e antirracistas, em grupos mais fechados, e me uso como exemplo de estudo, porque eu venho de uma família evangélica, e o Brasil hoje se tornou um estado evangélico.
A minha família reprimiu minha sexualidade até os 17 anos. Eu vim entender que eu não era heterossexual já com 38 anos de idade. Então isso ainda é uma coisa nova. Eu fui entender que a igreja era um braço da supremacia branca, que o Jesus pregado e divulgado na periferia era um Jesus branco, da supremacia branca, que eu adorasse um Deus branco. Então todos esses processos fazem parte hoje de uma mente cansada e que precisa se cuidar. Mas o cerne de todas as violências continua ainda vivo, continua ativo, causando danos. Eu fico pensando, quando o Mamadou, se um dia o Mamadou for embora de Portugal, pronto, vamos trabalhar esse cenário. Um dia ele vai embora de Portugal, vamos dizer que ele vai embora, ele vai lá para a Suíça. E a hora que o Mamadou chegar numa tarde na Suíça, e ele pegar um copo de água e ver o pôr do sol, ali ele está acessando a humanidade dele. Talvez ali ele tenha um pouco de descanso, porque ele não precisa mais representar ninguém, falar por ninguém, carregar o peso de ninguém. Eu estou conseguindo experimentar um pouco disso aqui. Quando eu escrevo um texto, no Brasil, no dia seguinte, tem político querendo me acionar no Ministério Público. Ainda hoje tem isso. Só que aqui em Portugal eu ando e ninguém me conhece. Eu ando entre as pessoas negras, também ninguém me lê. E isso me dá uma paz. Quando as pessoas dizem, você não vai escrever para Portugal, eu digo, não vou. Porque cansa. Já tem as pessoas em Portugal fazendo, já tem Mamadou fazendo isso. Eu não vou fazer. Porque cansa aqui dentro, cansa aqui. E acho que valorizar o profissional da psicologia e da psiquiatria negro é talvez uma coisa muito importante, muito, porque ele entende muitos recortes que um profissional branco não vai entender. Claro. Nós temos estado a pensar nisso também dentro dos movimentos e não sei até que ponto é que como políticas públicas, porque quando tu pediste proteção policial, agora depois do e-mail que ameaçava 10 ativistas, tu tens a proteção policial, mas também podias ter proteção de saúde mental, não é? Como é que nós podemos tornar isto, quer dizer, isto é longínquo, não é? Mas no fundo é uma questão que é negligenciada. E quando tu falas do Mamadou na Suíça, faz-me pensar também muito na literatura, que também foi uma forma que encontraste de continuar a fazer militância, reinventando um lugar mais seguro, não é? Porque o teu livro de 2016 não deixa de ser um trabalho de militância, não é? Isso também é importante, se calhar, pensarmos. Mamadou, queres? Sim, não, a saúde mental é muito importante. Só para vos contar um episódio para mostrar o quão importante é isto. Eu, em novembro, faleceu o meu pai. E eu fui para o Senegal. Eu fui num contexto de dor, porque tinha falecido o meu pai. Mas foi, a minha estadia no Senegal foi o momento mais feliz dos meus últimos 6 anos, como pessoa. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Porque ir num contexto de luto e sentir-se absolutamente leve significa que nós estávamos a carregar um peso enorme, não é? E há uma coisa que é absolutamente crucial nisso, é essa ideia de que nós estamos sempre, o nosso corpo está sempre a ser vigiado, estamos sempre a ser olhados. Eu não consigo atravessar um único espaço público em que eu não me sinta vigiado em Portugal. Vigiado às vezes pelas boas razões e vigiado outra vez pelas piores razões. Mas também acredito que o facto de ter havido uma maior capacidade de organização das comunidades racializadas e os afetos que são verdadeiros, que não têm a ver com as declarações de circunstância que nós ouvimos quando essas coisas acontecem. Nós estamos aqui, em democracia não é aceito, não toleramos isso, não sei o quê. Não. Nós sabemos que isso mais ou menos é uma coreografia cínica, não é, das relações institucionais. Mas o que conta mesmo são os gestos das pessoas com quem nós estamos a fazer o caminho.
E eu sou um privilegiado nesse sentido, porque apesar de a maré ter sido bastante alta do lado das forças sinistras, há coisas que aconteceram que são inéditas e que são absolutamente importantes para a saúde mental coletiva, que é essa ideia que nós temos que nos cuidar uns dos outros, mesmo quando muitas vezes não estamos de acordo pela forma ou com a forma com que fazemos as lutas. Quando eu fui alvo daquela emboscada da extrema-direita, depois da segunda emboscada da extrema-direita, houve iniciativas que vieram da própria comunidade para construir uma barreira de aço, não é? Uma proteção, que foi uma coisa genuína, que partiu de pessoas até com as quais, algumas delas, eu tinha divergências políticas profundas e que são da comunidade. Isso quer dizer o quê? Isto é para um bocado voltar atrás ao primeiro debate, que é, apesar de tudo, nós estamos a saber construir corpo político, não é? E corpo político não se faz sem subjetividade, sem afeto, não é? Mesmo que nós tenhamos divergências, às vezes tenhamos tensões e não há hipótese de construir movimento e corpo político sem tensão, significa que também a farmácia da dor, da violência racial, do bullying institucional, desta vigilância permanente e da devassa sistemática da nossa vida, esse sentimento de nós estarmos quase sempre sob sufoco, porque a qualquer altura, a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa do que não estamos à espera, mas também não podemos ficar paralisados, porque aí sim teríamos completamente, não só agravamos a nossa condição de debilidade mental, porque deixamos o medo ocupar o lugar. Não é que não devamos ter medo, eu acho que o medo é um instrumento de luta, é um instrumento de consciência política. Nós temos medo para podermos nos preparar a enfrentar o perigo. Não é para não ter medo. Mas o facto de nós termos medo quer dizer que nós temos que ter consciência, temos que continuar a fazer o caminho, temos que continuar a lutar, temos que estar mais alerta e que não podemos desistir, porque depois também não há vazio, não é? Na luta política. Portanto, eu acho que sim, é importante que a gente valorize esta questão dos afetos, porque uma das coisas que mais me marcou com a emboscada que a extrema-direita fez comigo foi a reação do meu filho. Nós falamos muito sobre essa questão, porque os meus filhos já estão grandinhos, o mais velho tem 19, o mais novo tem 15. Discutimos bastante, às vezes, de uma forma muito ácida, a questão racial, porque eles tiveram a infelicidade de eu lhes continuar a dar nomes que lhes causam problemas, não é? E então os debates começaram muito cedo em casa, por causa dos próprios nomes que eles têm. E quando eu fui alvo daquela emboscada, o meu filho mais novo, ele quando saiu da escola, ele ligou-me e disse-me esta frase: pai, eu tenho muito orgulho em ti. Ele é uma criança, tem 14 anos, mas o facto, isto é uma violência tremenda sobre uma criança, não é? Porque ele não tem que ter esta preocupação, ele tem que ter infância, tem que ter o direito de ser uma criança, não tem que estar preocupado em saber se o que estou a fazer está bem ou mal, que se isto vai impactar na vida dele, no seu meio ambiente, no seu meio escolar. Mas isso também revela uma coisa para mim que tem a ver com esta questão do cuidado emocional. É nós conseguirmos cultivar nas relações de proximidade, internamente, em família, esta questão da importância de nos cuidarmos uns dos outros. Porque o que o meu filho fez ali não é só um assomo de consciência política, porque ela ainda é uma criança, mas é uma consciência da necessidade de cuidarmos uns dos outros. Não é? Eu acho que isto é um trabalho também, é o nosso papel, enquanto ativistas antiracistas, criar essa consciência, essa cultura de que é essencial nós nos cuidarmos uns aos outros e umas às outras. Claro, claro. E é um bocado, às vezes, até quase um milagre, porque nós reproduzimos muito a violência dentro dos movimentos. E estou a fazer um exercício de autorreflexão, não é? Porque às vezes estamos tão convencidos de que a luta é feita como A ou como B, que acabamos por sendo violentos em vez de cuidar uns dos outros. E acho que é uma questão que eu tenho pensado e que acho que
torna ainda mais difícil esse trabalho do cuidado. E estava a pensar também como é que nós podemos efetivar institucionalmente estas questões, ou melhor, como é que o Estado está montado de maneira a não facilitar. Porque, por exemplo, quando é que foi? Eu acho que foi logo a seguir, quando o Marcelo vem dizer que Portugal tinha uma Constituição que defendia, que era antirracista e anti-xenófoba. Isso foi no Marega, exatamente. Nós tivemos um jogador de futebol que estava a jogar, e não sei de que equipa é que ele é, Guimarães, e foi assediado verbalmente pelos adeptos da outra equipa, e isso tornou-se um momento de debate sobre o racismo em Portugal, porque pronto, o futebol faz parte da identidade nacional de uma forma muito real, e inclusive o Presidente da República vem dizer que a Constituição de facto tem linhas antirracistas, mas na prática toda a Inspeção-Geral da Administração Interna, a Polícia Judiciária, o Ministério da Justiça não estão a conseguir efetivar estas questões, e é um bocado estranho, porque já está mais do que provado, uma série de estudos científicos vieram dizer que 80% dos casos de denúncia de racismo não foram considerados em Portugal, estão a ser engavetados. Nos últimos 10 anos, 80% dos casos. Então, o que é que nas vossas denúncias, o que é que falha, não é? Exatamente, eu sei que é tudo, mas onde é que nós conseguimos começar a trabalhar para contrariar esse sistema, não é? Esse sistema de impotência? Eu acho que é como o primeiro debate, não é? Eu acho que nós viemos de longe. É óbvio que há um vazio tremendo do ponto de vista da arquitetura jurídico-constitucional para combater o racismo, e esse vazio jurídico tem a ver com a substância ideológica do regime, que é um regime que está em negação, portanto, que não admite, não dá a mesma valoração ética e política que a violência racial. Mas até há 10 anos atrás, nem sequer, vocês para terem ideia, quando a Comissão para a Igualdade foi criada, aquilo era apenas um órgão consultivo. A ideia era confortar as pessoas, porque o primeiro projeto de lei que foi submetido, a única sanção que tinha era a admoestação. Pronto, ou seja, depois evolui, ou seja, é tudo, pronto, é esta patetice da conversa moral, não é? Que o racismo é uma questão moral, portanto, há um atrasado mental qualquer que resolve ser racista. Então, vamos lhe dar uma liçãozinha e depois, coitadinho, vai deixar de ser racista. Não é? Como se esta pessoa não fizesse parte de uma estrutura social organizada politicamente e com relações de força que façam com que isto permaneça e que seja uma prática cotidiana nas instituições. Mas acho que a gente vem de longe. O que nos falta, na minha opinião, do ponto de vista de combate institucional, eu acho que a gente tem que fazer uma separação do ponto de vista do como é que nós queremos atalhar o combate ao racismo institucional. Uma coisa é, por exemplo, teres uma agenda para dizer que tu queres criminalizar o racismo, não é? Sabendo que, a montante tens um problema, que é a justiça é muito cara e a nossa comunidade é daquelas que é mais fragilizada do ponto de vista econômico, não é? Portanto, quando tu elaboras esta proposta, tu tens de ter em conta, então, esta condição primária das pessoas que são vítimas do racismo. Então, o que tem acontecido até agora, isto é uma falha, uma autocrítica que estou a fazer agora, quando nós exigimos a criminalização do racismo, devemos ir mais longe. Ou seja, dizer que o racismo tem que ser crime, é crime em circunstâncias agravantes no 240 e seguintes no Código Penal, mas não o é na ordem jurídica ordinária. Então, o que é que tu deves fazer, na minha opinião, como agenda da agitação e da conquista paulatina de espaços, é dizer que sim, tem que ser crime, mas tem que ser crime público. Aí sim, sendo crime público, há uma obrigação maior do Estado em fazer, e tu tens mais formas também de vir exigir publicamente a forma de fazer a confrontação
com a inoperância do Estado. Porque, por exemplo, esses números que vocês estão a dar, os 80% de arquivamento ou de prescrição, tem a ver exatamente com, primeiro, a ineficácia da própria ordem jurídica, mas também dos instrumentos que existem para o combater. Isto é uma coisa. A outra coisa, que acho que são dois momentos, o movimento tem que ter cada vez mais capacidade de produzir os seus próprios dados. Nós temos que ter saberes e elementos para disputar a forma como se combate institucionalmente o racismo. Uma vez, então, aí tem que haver na agenda, outra vez, a recolha de dados étnico-raciais e políticas de cotas. Porque sem políticas de cotas, mas tu não podes avançar com políticas de cotas para as várias áreas sem ter recolha de dados. Não é? Então, tens que ter esses três pilares. Eu acho que onde nós ainda não conseguimos alcançar alguma maturidade do ponto de vista orgânico para fazer uma reivindicação mais substancial são nesses três níveis. Depois há o nível de nós também termos maior capacidade em, por exemplo, na relação que temos com os partidos políticos na Assembleia da República, porque a mim há uma coisa que me irrita solenemente. Nós somos o único grupo de pressão social que não consegue obrigar nenhum partido, quase nunca, a levar ipsis verbis uma proposta que venha de nós. Isso acontece nos outros grupos de pressão social. Não é? Por que isso acontece? Acontece por duas razões. Primeira, porque os partidos não nos veem como sujeitos políticos que intervenham diretamente nas escolhas e na disputa política. Não há muita participação visível de pessoas racializadas na contenda política. E então, a gente quase que não conta. Contamos para a fotografia, para a instrumentalização da nossa presença e para o serenar das boas consciências, não é, do regime democrático. E então, daí que quando há uma disputa, por exemplo, o Orçamento de Estado, que é um momento alto da nossa vida coletiva, nunca na vida, nos últimos, pelo menos até entrarem os deputados, nunca nenhum partido se lembrou, em sede do Orçamento de Estado, que é o documento essencial para gerir a nossa vida coletiva, em ter uma rúbrica que seja sobre a questão racial. Então, como é que tu vais combater o racismo se não tiveres esse tipo de coisas? Ou seja, há também um pano, uma opacidade na relação entre nós e as instituições, que faz com que a gente muitas vezes não consiga fazer as propostas que possam ser mais sharp, não é? Tipo, se tu dizeres, no Orçamento de Estado tem que haver, na rúbrica X, uma rúbrica sobre um pacote para combate à discriminação racial. Aí sim é um compromisso do Estado e são obrigados a desembolsar dinheiro, porque o combate à desigualdade custa dinheiro, não é? Custa dinheiro. Portanto, é preciso investir para combater a desigualdade. E a desigualdade não se combate com um orçamento de palavras, é com um orçamento de dinheiros, não é? E então, o que eles fazem muitas vezes na Assembleia da República, há um orçamento de palavras. Não é? Fala-se muito sobre o combate às desigualdades com o fator racial, mas não há nenhuma cabimentação orçamental para esse combate. E aí eu acho que, portanto, aliar esse tipo de propostas pode ajudar um bocado, se calhar, também a mitigar o nosso insucesso, entre aspas. Claro, e a desburocratizar. Como vês, há um grande caminho pela frente. Nós, de facto, não termos essas ferramentas de dados étnicos raciais, isso é todo um trabalho por fazer. Nós estamos séculos atrasados, digamos assim, em relação àquilo que também já se conquistou no Brasil. Mas eu acho que há muita burocracia, como tu dizes, porque, de facto, o crime tem que ser público e precisas fazer esse processo. Mas as ameaças são públicas, não é? Então é quase, quer dizer, como tornar o crime mais público do que ele já é? Se é tudo feito nas redes sociais, está gravado, está filmado. É uma questão de arquitetura jurídica. Sim, a partir do momento em que tu consideras o racismo uma contraordenação, estás a lhe dar menos valor ético e político em convivência social. E então tu não dotas o legislador de poderes para ter mão pesada sobre o infrator. Não é? Se tu, é assim, o Otávio Ribeiro, eu digo os nomes porque eu não tenho problema. O Otávio Ribeiro é o dono de Correio de Manhã e outros órgãos de comunicação social. Ele, em tempo, escreveu um artigo odioso contra o Nelson Semedo,
Não, como é que chamava o jogador do Sporting que se tirou, que despiu a camisola em solidariedade com um jogador negro que tinha tido problemas? Exato. E ele escreve um artigo nojento, era racistíssimo, este artigo, este editorial, e nós apresentámos queixa contra ele. E ele não só ficou, voltou a escrever um artigo contra mim e tal, a insultar-me, a chamar-me todos os nomes, mas quando a Comissão para a Igualdade teve que instruir o processo dele, eu na altura fazia parte da Comissão para a Igualdade. E fazia parte do tal comitê. A arquitetura daquilo também está muito mal amanhada, porque há uma comissão permanente que toma as decisões. Eu fazia parte da comissão permanente. Quando chegou a decisão, para nós tomar uma decisão, tínhamos que aplicar uma coima de 400 euros. O que é que custa a um milionário pagar 400 euros para continuar a ser racista? O que é que lhe custa? Um racista empedernido, é milionário. Custa-lhe alguma coisa pagar 400 euros para continuar a ser racista? Não lhe custa nada. Ou seja, a ideia, a filosofia das coimas, da contraordenação em si, é que é o grande embuste, não é? Do combate institucional contra o racismo. Então, tens que criminalizar o racismo e depois arranjar outros mecanismos à volta. Isso não quer dizer que não tenha que ser contraordenacional, porque eu compreendo a lógica da contraordenação, significa que a aplicação da sanção é mais rápida, mas não é mais eficaz. Claro. Anderson, Dinho, tu tens outras questões neste sentido da burocratização e dos casos de denúncia, que é completamente diferente. Eu estava a acompanhar a questão das cantoras, não sei se queres falar um bocado, mas que tipo de barreiras e obstáculos tu encontras juridicamente? Eu acho que no Brasil a gente já compreendeu que a gente precisa partir para a política da vingança. É duro dizer isso também, mas eu acho assim. As pessoas brancas falam bobagens o tempo todo. O poder é delas, o Estado é delas, o dinheiro é delas, o rosto que está na nota do euro, do dólar é delas. E elas vão continuar segurando o poder o tempo que elas quiserem. Dentro dos partidos de direita, dentro dos partidos de esquerda, nos movimentos feministas brancos, no movimento LGBT de brancos, onde tem branco, eles vão ficar repetindo essas bobagens que eles repetem há anos, há séculos. No Brasil, a gente já meio que entendeu que não se pode esperar muito dessas pessoas. Os americanos já entenderam isso há mais tempo. Agora a gente chegou à conclusão que não se pode esperar mais nada deles. E aí a gente está trabalhando numa política de vingança. Mas o que é isso? Se a lei que nós temos, que criminaliza o racismo lá no Brasil, não pega, se você for ver a cadeia do judiciário, o juiz é branco, o defensor é branco, o contínuo é branco, o faxineiro é branco, todo mundo é branco no Tribunal de Justiça. Como eles vão querer votar ou dar uma sentença que é contra eles? É sobre raça. Eles sabem quem eles são. Eles sabem muito bem quem eles são. Então, qual é a lógica que nós temos entendido que é o caminho de futuro no Brasil? Primeiro, eleger pessoas negras. Nós temos, nesse ano, 250 mil candidatos negros aos cargos de vereadores no Brasil. Esse veículo de comunicação que eu tenho no Brasil, nós estamos divulgando gratuitamente todos os dias todas as candidaturas negras para que as pessoas votem em negros. É uma campanha que nós temos chamada Vote Negro. Primeira coisa, nós precisamos colocar as pessoas negras na centralidade do poder. É isso que nós chamamos de política de vingança. De vingança não tem nada, é justiça. Mas a gente decidiu, então, não votar mais em pessoas brancas, votar em pessoas negras. Segundo, é a partir desse momento em que a gente precisa pensar no processo de educação, para que esse jovem negro, ou essa menina negra, ou esse menino negro, chegue numa universidade. Chegando numa universidade, ele consiga terminar seus estudos, ele consiga se tornar o próximo juiz. A gente sabe que isso é um projeto de 2 décadas, de 3 décadas, mas é um projeto direcionado. Ele já não está mais no lúdico, ele já não está mais no abstrato. A gente não está mais dependendo do Estado, para que o Estado, então, se convença e diga, não, realmente, nós estamos sendo racistas pra caramba. A gente tem que, então, ouvir as pessoas negras, nossa, como elas têm razão. Eles não vão fazer isso. Então, você precisa ter definido passos
de invasão desses espaços de poder. Nada vai ser dado na estrutura que eles têm. Isso precisa, então, ser ocupado. E a primeira coisa que a gente tem feito no Brasil é votar em pessoas negras e, segundo, a educação das pessoas negras desde a base para que elas cheguem ao lugar de poder pela educação. Eu acho que esse é o caminho de futuro que a gente tem. O outro, que é uma utopia minha, é a gente tacar fogo naquilo tudo, mas a gente não pode fazer isso não. Mas seria uma utopia. Pior é que o fogo está queimado do lado errado, não é? Nós estamos quase a abrir para perguntas. Nós já tivemos muito no passado, tivemos no presente. Queria só ouvir um bocadinho essa possível convergência, acima de tudo porque a extrema-direita está extremamente internacionalizada, não é? Nós vemos que aqui a Resistência Nacional está com os Hammerskins na Alemanha, tem treinos na Hungria, ou seja, há toda uma rede bem montada e que está a ocupar cada vez mais espaço. E nós, no movimento negro, também aproveitando esta oportunidade, não é? Como é que nós podemos pensar, se é que isso é interessante no vosso ponto de vista, em convergências de luta, não é? Pronto, por exemplo, já estamos a aprender imenso das duas experiências, mas não seria útil pensar nesse movimento, mesmo que não seja pan-africano, que seja algo de luta sistemática transcontinental, de troca, já que estás aqui, o John Willis está aqui, ou seja, como é que vocês veem isso acontecer, se é que isso é uma questão que vos atravessa? Eu acho, no outro dia, fazendo exatamente isso, estive a fazer um diálogo com irmãos e irmãs do México. E uma das coisas que nós discutimos ali há uma tarefa gigantesca que nos espera enquanto sujeitos negros e sujeitos políticos negros, que é compreender a dimensão global da nossa condição negra. Isto é absolutamente crucial. Se nós queremos ser a nossa própria força, porque ninguém consegue disputar lugar de libertação, de emancipação, se não se tornar a sua própria força. Portanto, é preciso criar as condições para ser a sua própria força. Para isso acontecer, nós temos que primeiro perceber, então, nós temos que cultivar, forçar essa condição global negra. E então restabelecer ou fortalecer as relações diaspóricas pelo mundo fora. Mas isto também sem cair, muitas vezes, naqueles esquemas da branquitude, não é? Do eurocentrismo, que é impor modelos de organização. Nós temos coisas que nos atravessam, que é um património comum, tem a ver com a nossa condição negra no mundo, mas nós temos contextos e circunstâncias que são distintos. É preciso aprender com o que de bom se faz noutras latitudes para a nossa emancipação e não tentar ter um modelo único de nos libertarmos da opressão da branquitude. Acho que isto é uma coisa que é possível e há já passos que foram feitos ao longo da história. Nós podemos beber dessas heranças. Pois a segunda coisa, que é nós disputarmos a hegemonia. Eu estou sempre a dizer isso. Eu acho que nós temos que produzir pensamento, saber disputar o lugar do pensamento, das narrativas, nos sítios hegemónicos. É absolutamente crucial. As narrativas não podem ser sempre as narrativas dominantes para contar a nossa história. Então é importante que haja escritoras e escritores, escultores e escultoras, pintoras e pintores, atores e atores, negros, racializados, a pulverizarem, a ocuparem os espaços simbólicos da hegemonia, do poder hegemónico. E, depois, por fim, também, acho que sim, o que ele estava a dizer é tentarmos perceber se, no contexto global, é possível nós termos, por exemplo, estruturas que formalizem uma espécie de persona política para disputar poder enquanto sujeitos racializados. Infelizmente, na Europa, o único projeto que nasceu no último milénio, que era o PIR, Partido des Indigènes de la République,
que era o único partido formado por pessoas racializadas, a um partido que está a desintegrar-se agora. Nas últimas semanas tem havido demissões atrás de demissões da direção desse partido. E a conclusão a que chegaram, é isso que nos tem que alertar para as nossas futuras experiências. Eles dizem numa das cartas de demissão de uma das fundadoras do partido, o que é que a faz sair da direção daquele partido que ela ajudou a fundar, é porque o projeto se tornou radioativo. É uma expressão que nos tem que alertar. O projeto se tornou radioativo. Ou seja, começou a queimar as próprias comunidades. Né? E então, nós temos que aprender a ter, sim, estruturas de organização, estruturas partidárias ou políticas, ou não sei que tipo de persona político, para disputar poder, mas sem copiar os modelos que nos oprimem, não é? Os modelos de organização que nos oprimem. Eu acho que isso é muito importante. Não é? Resgatar outras formas de organização para disputar poderes, eu acho que é importante fazer isso. Para mim, acho que esse é o nosso desafio a longo prazo. Claro. É interessante tu dizeres essa ocupação dos espaços hegemónicos e às vezes ainda há discussão dentro do nosso movimento em Portugal de quem diga que isso não é uma boa estratégia e que temos de estar com a comunidade, o que a Cristina falava há pouco. E é interessante observar que no Brasil não só isso já não é uma questão, como tu tens figuras como a Érica Malunguinho, que é a primeira deputada mulher negra trans no Estado de São Paulo e que também tem um espaço afrocentrado que seria lido como separatista. Então, eu acho que essa arquitetura, sim, no nosso caso, vai demorar um bocado a conseguirmos sintonizar, porque, sim, é reinventar, e a vossa maneira de ocupação é muito estratégica, a questão de poder político. Claro que é importante estar na produção de conhecimento, na academia, mas parece-me super importante esse tipo de avanço. Não serão todas as pessoas que irão para a academia. Então há uma... Qual é a grande filosofia da periferia no Brasil? A filosofia que Júlio sabe, que as pessoas da FLUP sabem, que a Bárbara, que é do Vidigal, sabe. A periferia ela não pede licença a ninguém, ela faz. Sabe o que é isso? É ser horizontal, mas ninguém disse que você podia ser horizontal, mas ninguém precisa dizer, eu sou. Mas ninguém disse que você poderia fazer isso, mas eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou num lugar onde ninguém faz, então eu vou fazer. Eu preciso ir lá pegar uma autorização de alguém que está há anos no movimento para eu fazer? Não, eu vou fazer. Mas você não sabe fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. A periferia tem muito isso. A Érica, inclusive, a Malunguinho, ela chegou nesse lugar porque ela decidiu fazer sozinha. Então eu acho que... Alguém falou aqui mais cedo sobre tornar o movimento mais sexy. Eu acho que o movimento, para ser mais sexy, ele precisa se horizontalizar mesmo. Sabe? Ninguém é dono de nada. Todo mundo está junto. Tá todo mundo não é uma verdade, são 7 bilhões de verdades. São muitos sujeitos. E dentro de uma pessoa tem milhões de questionamentos. Vamos horizontalizar esse processo. Ninguém precisa centralizar o poder. Onde tem periferia em Portugal? Quem pode começar a criar coletivos de reflexão com a periferia, com os jovens que estão lá? Às vezes o jovem que está lá ele só quer um tênis. O que o jovem quer? Tênis, carro, sexo. E é tudo muito bom. Tênis, o carro, sexo é coisa boa. Mas ele só quer isso. Ele não teve oportunidade de refletir para além disso. Por que a gente não discute isso, então? Por que esse debate não começa lá? Isso é uma coisa. A periferia ela precisa ter autonomia. Ou nós precisamos ter autonomia para que a gente discuta sem regras, sem um líder, sem uma cabeça. E acho que a segunda coisa, a gente precisa gritar. Mas quando eu digo gritar, é o grito terapêutico, não é o grito na rua. Eu acho que o grito na rua é importante. Mas, vocês já viram, o Kanye West, ele tem um coral, o Kanye West eu acho ele meio maluco, mas tem um coral que canta com ele. Vocês já viram esse coral, um vídeo no YouTube, cantando na rua? A gente consegue fazer isso, gente. A gente tem que parar lá na Marquês de Pombal, juntar todo mundo e gritar e cantar e dançar, para fazer raiva neles. Eles não querem ver a gente dançando. A gente tem que dançar para fazer raiva, a gente fica com raiva quando a gente dança. A gente tem que fazer isso. A gente precisa dar uns gritos, a gente precisa sambar, a gente precisa gritar um pouco, precisa dançar. Só para fazer raiva neles, porque eles não sabem nem tocar. No violão eles não sabem tocar.
Eu acho que a gente precisa disso. Você dar uns gritos, dar uma dança, fazer uma coisa, porque a gente precisa celebrar um pouco o que a gente é, porque a gente não pode carregar essa tristeza, né? Agora com o Covid vamos controlar o bonde, né? Mas sim, temos que pensar nessas festas. Eu ia passar para lá, não é? Vou abrir. Diz. Já estão fazendo. Então, vou abrir para perguntas. Ainda temos cerca de 20 minutos. Então, quem quiser fazer perguntas, já sabe, temos que contar um tempinho para se levantarem, para a câmara e o microfone chegarem. Bem, obrigada pelas vossas falas e é uma oportunidade de continuarmos a conversa que estávamos a ter há pouco e estava a gostar bastante da reflexão que estávamos a ter sobre como é que um movimento que tem tantas configurações lá dentro, não é? Um movimento negro, seja em Portugal, seja no Brasil, como é que nós conseguimos ligar esses diferentes configurações sem que acabemos por reproduzir nós próprios formas de dominação, de cooptação, de alteração daquilo que as pessoas querem efetivamente fazer, não é? Estava-me a referir, por exemplo, às questões de como é que se relaciona com a periferia, não é? Ou tu és da periferia e, portanto, essa questão não se coloca, não é? Ou quando não és, mas estás dentro do debate racial, és uma pessoa negra, não é? Ou estás num coletivo que se situa mais ou no centro cidade ou no centro classe média ou whatever. Como é que tu podes fazer essa relação sem cair em seres o white savior, em seres o salvador, não é? E estás a reproduzir a mesma cena que outros fazem connosco. Claro. Não é? Portanto, eu gostava de vos ouvir falar mais sobre isso. Posso só dizer uma coisa sobre isso, porque eu acho cada vez mais que a periferia é um lugar estrutural, é um lugar físico, mas que também é um lugar ontológico. E eu senti muito isso na última FLUP, porque estavam várias pessoas no centro da cidade a dizer que a negritude é uma questão e que nós temos que ocupar este espaço. E perceber que a periferia, na verdade, é um centro que produz, é um centro compulsivamente produtor de conhecimento e de cultura. Acho que é um movimento que nós também temos que fazer, não é? Enquanto pessoas racializadas. E tudo o que temos vindo a dizer tem a ver com uma construção do negro como desumano e como a pessoa que não pode aceder a certos espaços. Então, ok que na periferia há questões de segregação racial, brutalidade policial completamente circunscritas, mas ser negro é também transportar uma subjetividade periférica, não é? E nesse sentido, acho que há várias formas de atuação que não são excludentes, e que mesmo quando parecem que estão a reproduzir uma forma do white saving, na verdade é uma questão de tempo para percebermos como é que eles vão depois convergir lá à frente, não é? E às vezes sinto que há uma avaliação muito rígida, rápida, não é, no movimento de nós aparentemente estarmos a reproduzir um padrão, mas na verdade temos uma direção. Isto para concordar com o que estás a dizer. Mas pronto, é só para dar o meu bitite. O Pedro já tinha feito essa pergunta mais ou menos, tu aprofundaste. Eu continuo na minha, acho que nós não devemos reproduzir os modelos que nós contestamos, não é? Eu acho que a construção do sujeito político é uma coisa dinâmica, é uma coisa que não se faz por decreto. Ela acontece por várias circunstâncias. Há a circunstância histórica das pessoas se projetarem nos momentos presentes e, a partir daí, decidirem por onde querem ir. Isso vê-se por todos os movimentos que nos antecederam. Acho que o que nos compete a nós é alguma humildade do ponto de vista da forma como nós queremos disputar o espaço e levar essa disputa nas comunidades, não é? Porque muitas vezes nós não temos noção, mas há um grande espaço de politização nas comunidades, não é? E muitas vezes até muito mais do que nós imaginamos, não é? Portanto, acho que é preciso alguma
alguma inteligência tática, diria eu, para falar agora no jargão do politiquês, e um horizonte estratégico um bocadinho mais ousado e com alguma paciência, porque não se constrói sujeito político com pressa. Não é? Aliás, as últimas manifes têm provado isso. Mesmo que as direções são várias, as direções políticas do movimento não estejam muitas vezes à altura da demanda, não é? Ou da necessidade ou da urgência orgânica que é preciso para enfrentar a dimensão do problema, mas a capacidade de mobilização que a gente tem vindo a notar não veio do nada, não é? Ela veio de algum lado, não é? Ela representa alguma coisa, não é? Portanto, acho que nós podemos, penso eu, capitalizar as várias formas de fazer movimento, e são várias que têm acontecido. Nós temos ocupado, como nunca, que eu me lembro, nos últimos 20 anos, uma forma quase permanente e sistemática, e às vezes até, diria, afrontosa para aqueles que gostam muito de Portugal, Branquinho da Fonseca, temos ocupado de uma forma bastante afrontosa o espaço público. Isso leva o seu tempo, não é? Quer dizer, não é normal num país, como um país que tem a história que tem Portugal, um país que tenha, de repente, tenha visto desaparecer do mapa político. Nós, em 95, tivemos 2 deputados negros, na legislatura de 95. Estes deputados, num país normal, entre aspas, o que teria acontecido era que tivesse havido ainda mais pessoas negras em lugar de representatividade e de decisão política. Não, foi o contrário. Não só esses deputados desapareceram, não é? Como quase nunca mais voltamos a ter pessoas no espaço político. Não é? Quer dizer, e de repente temos 3, claro, tem riscos também, é bom assumir isso, não se iludir. Há grande potencialidade de nós termos 3 deputadas negras, mas há também riscos de nós termos essas 3 deputadas. Mas é por isso que também servem as lideranças dos movimentos. É terem alguma capacidade de um olhar, um horizonte estratégico e perceber o que é que se pode fazer para fortalecer o que já se conquistou e como é que nós podemos alargar isto para as periferias e sair um bocado da noção, isso aí eu concordo contigo. Aliás, eu muitas vezes uso esta expressão, não é? O que é o centro? Não é? Nós podemos ser a periferia do centro, e é daí, não é? Ou podemos ser o centro da periferia. Portanto, é uma questão de posicionamento, de posicionalidade política, não é? Claro que há também uma questão de organização macro, não é? De desenho urbano, de possibilidade económica, tudo isto. Mas o que acontece nos bairros, muitas vezes, é um sinal de que nós somos capazes de fazer muito, muito mais. Não é? Eu acho que isso, a experiência que eu tive com a campanha, por exemplo, para mim, foi um exemplo disso mesmo. Nos bairros, como ele estava a dizer, ninguém teve a nossa espera para fazer coisas. As pessoas estavam a fazer as suas coisas. Não é? E chegámos lá e encaixámos nas coisas que as pessoas estavam a fazer. Não é? Trouxemos algo mais e pronto, e fomos assim nos completando. Eu acho que tem uma coisa na Europa que o brasileiro fica muito angustiado quando vem. Eu não sei se o brasileiro fica, eu que vim de favela, eu fico. É que aqui na Europa, Bárbara, quebrou uma coisa, ou você compra outra, ou você tem que levar numa pessoa que conserta, para ela dar o orçamento e consertar. A gente, o que a gente faz? A gente pega uma fita adesiva e resolve. Pronto, está resolvido. A Europa, ela coloca tudo num lugar muito... aquele lugar. E a liberdade, para mim, ela é o caos, ela não é o... Então, quando eu vejo a periferia fazendo coisas, ou quando eu olho para o futuro e penso que propostas teríamos de futuro, por exemplo, para que o jovem negro tenha direito à cidade em Lisboa, para que os corpos negros transitem na cidade com poder. Eu acho que primeiro a gente precisa falar de liberdade, mas a liberdade prescinde de caos. Não exatamente uma organização de cima para baixo, mas o caos mesmo. Porque no caos há resposta. E no caos não há controle. Isso é a melhor coisa. Eu não controlo nada no caos, mas ninguém também controla. E de alguma coisa acontece no caos, mas principalmente a gente está num ambiente de liberdade. Eu queria muito ver isso em Portugal, sinceramente, porque a gente lá, em qualquer Jacaré, a gente entra,
põe uma ideia, vira uma bagunça, daqui a pouco as coisas estão acontecendo. E a gente não sabe por que aconteceu, mas aconteceu. Eu acho que essa... Contigo. Oi? Eu concordo contigo, porque o Brasil é diferente do espaço europeu, é diferente. Nós temos uma estrutura estatal bastante diferente e há uma cultura de gestão da não branquitude pelo aparelho repressivo muito diferente. E acho que é bom nós percebermos isso, porque o caos pode ser uma saída se tu tiveres capacidade orgânica de fazer corpo. Não é? Se não tiveres a capacidade orgânica de fazer corpo, se houver caos, quem paga a fatura é quem menos condições de se proteger tem. Não é? Portanto, é bom. Isto depende dos contextos, não é? Eu acho que, por exemplo, já houve alturas em que houve caos. Nos anos 90, a malta caçava nazis no Bairro Alto. Não percebi. Estou só a dar um exemplo. Na altura, né? Mas eu acho que é isso. Ou seja, eu muitas vezes tenho acho que nós, quando eu ouço muita gente dizendo, as pessoas me dizem, por que não há um movimento negro muito mais radical? Não é? Esquecendo que nós, para termos um movimento negro mais radical, não é? Temos que ter corpo político que consiga alavancar. Porque a Carla perguntava há pouco, o que é que significa ser preso numa manif? Esse trajeto, perdemos-lo com o processo das independências. Já não o resgatamos ainda na nossa memória genética coletiva política. Não é? Como é que tu constrói essa memória outra vez no movimento negro? Que é importante, não é? Tu conseguires enfrentar o Estado no meio, criar um caos, para depois criar corpo político. Não é? Porque se tudo está tão frágil, em que nós temos, inclusive, os próprios instrumentos do Estado, que são para garantir a ordem, a polícia está infiltrada pela extrema-direita, os tribunais estão infiltrados pela extrema-direita, a política tem agora legitimação de um partido de extrema-direita. Como é que tu vais criar só espaço de dissidência caótica se não tens corpo? Eu acho que eu acabei, até não, acho que foi um erro meu, eu acabei não me explicando direito, mas eu concordo com isso, mas quando eu falei caos, eu falei de caos dentro de um contexto de educação ou de formação. Por exemplo, criamos uma universidade chamada Universidade da Correria e nós formamos 5.000 pessoas. Nós não tivemos nenhum patrocínio público, não tivemos nenhum dinheiro, não tivemos nenhum professor, no entanto, tudo aconteceu. E nós formamos 5.000 pessoas. Quando nós falamos caos, quando uma pessoa na Europa cria um processo, uma pessoa branca, ela precisa ter o diploma, ela precisa ter a capacidade, ela precisa ter outras pessoas brancas e fazer tudo naquele modelo. O que a gente faz na periferia pela escassez? Cada um contribui com o que tem. É esse o caos. Então ninguém consegue, ninguém tem tudo na mão. Eu dependo da tua parte. Eu dependo da parte dele para juntar. E juntou, aí tem uma coisa. Mas tem o líder? Não, tem a gente aqui. Mas quem manda? Não tem quem manda, tem a gente fazendo isso. É nesse sentido que é o caos da criação, o caos da educação, mas é nesse sentido que as coisas... que há liberdade. Sim, mas foi interessante ouvir-vos, porque nós também estamos num contexto muito assimilacionista, em que a nossa validação como negros, devido a isto tudo, passa por sermos reconhecidos num certo lugar. E isto tem a ver com 50 anos de ditadura militar e toda a extrema-direita esteve sempre aqui, nunca saiu, não é? E, no fundo, o Chega só vem legitimar uma estrutura que sempre esteve. Então, mas é interessante pensar nessa desenvoltura, não é? Que nós também temos conseguido ter. Não sei, eu tenho mesmo que terminar. Obrigada a todos que estiveram aqui e não sei se quer dizer alguma coisa, as pessoas da FLUP querem falar? Não? Então agradecer ao Mamadou, Anderson, gostei muito de estar aqui com vocês e com toda a gente presente.